E aí pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Vamos ter aí uma aula muito legal, aula lição de número 12 no nosso canal Reflexão EBD Channel. O título da nossa lição é Jesus, o Homem Perfeito. Apresentação, o amigo de sempre, professor Sócrates Santos, ok? Convido a todos vocês aí para juntos nós nos deliciarmos com a aprendizagem aqui da Palavra de Deus, ok? O nosso texto áureo está lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lembre-se que está destacada aí 3 palavrinhas, né? A palavra sabedoria, a palavra estatura e a palavra graça. Sabedoria é o que a gente faz com o conhecimento que a gente aprende durante toda a vida. Sábio é aquele que sabe usar bem seus conhecimentos. A estatura é importante. Todos nós sabemos que quando a gente cresce, nós evoluímos de tamanho. Estatura é isso. E ele também crescia em graça, ou seja, graça é um favor não merecido. Ele crescia em graça, porque ele veio dos céus e lá não falta graça. Lá a graça do Pai, a graça do Espírito Santo, a graça do Filho estão presentes. Então, ele crescia em sabedoria, estatura e graça, né? Para com Deus, primeiramente, né? O objetivo dele foi aqui obedecer o seu Pai em tudo. Jesus veio aqui para morrer por nós, a pedido do nosso Deus, e ele veio cumprir, e cumpriu até o final, até subir ao Calvário, até morrer numa cruz. Muito bem, e também crescia para com os homens. Crescia como, irmãos? Crescia no conceito dos homens. Jesus chegou numa época onde tinha o domínio romano aqui. O povo estava oprimido, o povo precisava de alguém para se espelhar. E óbvio, né? Esse não há melhor espelho do que o Filho de Deus, né? E ele, enquanto ainda crescia, já dava ali demonstrações de que era diferenciado, né? Vocês lembram a vez que ele foi apresentado no templo e a caravana de Israel voltou para Nazaré e ele ficou em Jerusalém. E a sua mãe, Maria e José, seus pais, ficaram preocupados pensando que ele tinha ido com alguém na frente da caravana. Quando chegam lá, descobrem que ele não tinha vindo com o povo, com a multidão. Eles voltam, retornam a Jerusalém e quando chegam lá está ele ensinando, né, os mestres no templo. E aí a mãe dele disse: meu filho, por que tu fizeste isso? Causaste a nós essa preocupação. Nós estávamos te procurando. Esses dias nós estávamos te procurando. 3 dias te procurando. E ele disse: olha, vocês me procuraram no lugar errado, porque eu estava aqui na casa do meu pai. E ele ainda diz mais: cuidando dos trabalhos de meu pai. Então ela guardou aquilo para si. Às vezes quem estava ao redor não entendeu, mas ela entendeu. Ela sabia de quem ele era filho e sabia da sua missão. A verdade prática diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Jesus, irmãos, essa foto eu peguei de um filme, né? Jesus de Nazaré, filme muito bonito. O nosso Jesus, ele é um Deus que se fez homem.
e habitou entre nós. Então ele sabe, ele provou a humanidade, né? O próprio Pai, o próprio Deus não sabe o que é ser humano. Ele conhece o ser humano, mas não sabe o que é ser humano. Mas Jesus é o Filho, é o único Deus que sabe o que é ser humano, porque Jesus se tornou um de nós. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus e se humilhou à forma humana, né? E desceu aqui, nasceu de uma mulher, passou todo o processo, cresceu, teve irmãos, teve família, teve tudo. Mulheres quiseram namorá-lo, quiseram ter relacionamento com ele, mas ele veio para cumprir uma missão e ele foi categórico nessa missão. Aos 30 anos ele começa o seu ministério e vocês sabem da história. Ele morre aos 33 anos. Foi apenas 3 anos executando o seu ministério terreno, mas ele é eterno e ele está eternamente lá ao lado do nosso Pai, ao lado de Deus, intercedendo por nós. Ele se tornou com isso o nosso advogado, porque ele conhece o que é ser humano, então ele pode interceder por nós perante Deus. A leitura bíblica nossa está lá em Lucas capítulo 2, versículo de 40 a 52. Não vamos ler, vocês leiam depois, ok? Nosso objetivo geral é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. É aquilo que eu falei. Somente Ele pode ter essas duas personalidades. Ele é divino, mas também ele foi humano, né? Não é mais, foi. Os objetivos específicos é expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e analisar a perfeição de Jesus. Irmãos, nesta lição enfocaremos a encarnação de Jesus, o Filho de Deus, como o Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus Cristo como um ser humano perfeito. Vocês sabem que Jesus ele não tem pecado, ele não pecou enquanto esteve entre nós. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, era real. Em tudo era semelhante a nós. Ele tinha cabelo, rosto, braços, pernas, andava. Ele era um ser humano perfeito, como qualquer um de nós. Ele sentia raiva, frustração, medo. E as duas naturezas de Cristo, irmãos, divina e humana, não são conflitantes em momento algum. Isso atrapalhou Jesus. Em momento algum. Ele sabia a hora certa de ser Deus, sua parte divina, e sabia também como se comportar humanamente. E uma parte, ela não elimina a outra. A nossa parte humana não pode ser dividida da nossa parte divina. Nós temos em nós essa divindade porque a nossa alma, o nosso espírito veio direto da boca de Deus. Então nós também somos uma parte divina e uma parte humana. Qual é a parte divina do homem natural? Nós recebemos do sopro de vida diretamente da boca de Deus, ou seja, nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós. Uma parte de Deus está conosco. E Jesus personificou isso. Quando ele veio, nós, sendo humanos, temos uma parte de Deus dentro de nós, e ele, sendo divino, tem uma parte humana dentro dele. Ok? Sua eternidade como Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, mas também é o Pai da própria eternidade. Isaías 9:6 diz que ele é o Pai da eternidade, né?
Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e o Pai criou todas as coisas por ele. Então, irmãos, a criação foi feita com a presença de Jesus. Jesus não estava, ele não entra no cenário, na história, quando ele nasce de uma Virgem Maria. Quando ele nasce no ventre de uma mulher. Não, ele já era Deus. Né? Apenas ele tinha que nascer pelas vias normais. Sente bem, se Jesus aparece e diz, olha, eu vou ser, vocês me considerem aí filho de vocês, e eu vou ser aqui filho de vocês, mas eu já vou nascer homem, já vou nascer grande. Eu vou aparecer aqui e vocês falam que eu sou filho de vocês. Ninguém iria acreditar. Então Jesus, para ser um ser humano perfeito, ele tinha que nascer como qualquer um de nós nasce, do ventre de uma mulher. Só assim ele cumpriria toda o nosso ciclo de vida. Porque ele nasceu, cresceu e morreu. A diferença é que ao terceiro dia ele ressuscitou, ou seja, nós, o ser humano, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Jesus, ele nasceu, cresceu, se reproduziu, por quê? Ele multiplicou o número de fiéis do seu pai, ou seja, reproduziu o reino de Deus, é claro, né? Não foi filhos, ele não teve filhos, ele não teve mulher, ele não teve relacionamentos. Mas ele reproduziu, aumentou os salvos no reino de Deus, né? Através da sua palavra, dos milagres que fez, das pessoas que ele ajudou e que ele curou, de todos. Mas uma coisa eu quero deixar claro, que Jesus, ele já existia antes muito de nascer de Maria. Ele já era Deus. Lá na glória com o Pai, ele ajudou a fazer Adão, ajudou a fazer Eva, ajudou a fazer o mundo, e tudo aquilo que existe nele foram feitas por Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Certo? O segundo são seus atributos, grandeza e perfeição. Jesus é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Quando Jesus estava ali conversando com a samaritana no poço, ele disse, olha, se você beber da água que eu der, ela fará uma fonte em si mesma. Ou seja, a vida é como uma fonte de água, ela brota do nosso interior. Então Jesus, ele tem vida em si mesmo. Antes de todas as coisas, ele já é. Então por isso, né? Sendo Deus, ele é imutável, não tem mudança. Ele é onipresente, ou seja, está em todo lugar. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. E ele é onipotente, tem todo o poder. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra se acham-se nas suas mãos. Então, Jesus, quando foi morto e sepultado, ele desceu, a Bíblia diz, ao céu, ao inferno. Trancou Satanás, o grande dragão, trancou a grande serpente e subiu com as chaves nas mãos. E depois disso, passou 40 dias, depois que ressuscitou, que venceu a morte, ele passou 40 dias com o seu povo, dizendo, olha, eu cumpri tudo aquilo que eu falei, fiquem alerta, pregue o meu reino, e eu um dia vou retornar para vocês. Né? Então tudo isso ele fez para provar o seu poder. A morte não tem poder sobre Jesus, ou seja, ele tem poder sobre a morte. Algo que para nós é o fim, para ele é o começo. Por isso que nós devemos servir a um Deus tão poderoso. Porque a gente tem testemunho de pessoas que serviram a Deus e que nem sequer provaram da morte. Né? Então,
essas pessoas, tá? Como Enoque, como Elias, como Moisés, não provou a morte. Deus tomou eles para si, tá? Então, assim, aqueles que Deus permite morrer, vai morrer. Mas aqueles que Deus amou o suficiente para determinar, dizer, olha, você não vai morrer não, eu vou pegar você para mim. Vou levar você vivo. E pessoas que não provaram a morte, porque Deus tomou para si. Então, Deus, ele está no controle de todas as coisas. Só vive aquele que ele quer, só morre aquele que ele quer. Tudo está nas mãos de Deus. Nada foge do seu controle. Nada. E o terceiro ponto, ele esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Então, Filipenses 2, 7 e 9 diz assim, ó, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando nesta forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é, sobretudo, o nome. Então, o que é que a gente tem que ter para ter crédito com Deus? Ser obediente. Porque o próprio Filho de Deus, ele desceu aqui, não veio fazer a sua vontade, ele deixou isso bem claro em todas as vezes. Ele não veio fazer a sua vontade, ele veio fazer a vontade do meu Pai que me enviou, ele sempre falou assim. E ele fez a vontade do seu Pai. Cumpriu literalmente toda a vontade de Deus. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso dos seus atributos divinos sempre que necessário. Irmãos, quando foi que Jesus usou seus atributos divinos? Quando ele ressuscitou a Lázaro, quando ele curou leprosos, quando ele curou, deu vistas ao cego, quando ele fez coxo andar, fez mudo falar, cego ver, né? Expulsou demônios, multiplicou pães, peixes, por 2 oportunidades. Então isso são os atributos divinos que Jesus se manifestou. Sim, fez os peixes virem para a rede de Pedro. Não foi o lado que Pedro jogou, isso não interessa. Alguns usam a metáfora, é porque ele jogou do lado direito, ele estava jogando então no esquerdo. Pedro pescou a noite toda, irmão. Você acha que ele não jogou dos 2 lados a rede? Não foi o lado que interessa, foi quem mandou ele jogar. Quando Jesus manda, você pode fazer, que é bênção. E quando Jesus mandou ele jogar a rede do lado direito, ele jogou e os peixes vieram para a rede de Pedro. Não foi Pedro que foi um bom pescador. Então, irmãos, naquele momento, na pesca maravilhosa, ele usou seus atributos divinos. Quer ver mais? Quando ele dá ordem ao vento, quando ele anda sobre as águas do mar, e principalmente quando ele ressuscita não só seus amigos, Lázaro, o menino da viúva, mas também quando ele ressuscita a si mesmo, quando ele volta da morte para a vida. Aleluia. Isso é lindo do nosso Jesus, né? Jesus, verdadeiro homem. Jesus estava no meio do Pai, no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Está lá João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, ele participou ativamente da criação. Ele era o verbo. Então todas as coisas foram feitas por ele. O que é verbo? Palavra. Então, se a criação foi feita por intermédio da palavra, logo foi feita por intermédio de Jesus, né? Segundo, profetizado no Antigo Testamento. Deus, ele prepara, irmãos, sempre um caminho
para que a sua vontade seja feita. Ele traça suas rotas. E desde os profetas do Antigo Testamento, ele já vinha usando esses profetas, o profeta Isaías, Jeremias, né? Todos os profetas maiores e menores, todos eles citaram em algum momento que esta vinda iria acontecer. Ele foi profetizado, né, em Isaías, né? Quando lá em Isaías, não me esqueci agora o capítulo, mas vocês vão lembrar o texto, como o rebento de uma terra seca, ele não tinha beleza nem formosura, nem algo que atraísse a si, homem de dores, homem experimentado no trabalho. Pessoas que sempre falaram dele como o sol da justiça, a semente da mulher, né? Raiz de uma terra seca. Realmente ele nasceu na época de muita destruição, de muito pecado, né? A seca era isso, era de santidade. Estávamos secos de santidade. O mundo estava num caos muito grande. E Jesus é o tema das principais alianças da história sagrada entre Abraão e Davi. Sempre o nome de Jesus foi citado. E os profetas diziam que ele viria esmagar a cabeça da serpente. Certo? Terceiro, olha isso. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1,14. Sua humanidade não era ilusória. Ou seja, isso foi real, irmãos. Isso aconteceu. Nós podemos ver isso pelos olhos da fé. Não tem outra maneira de nós vermos isso. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural como o nosso. Como eu falei para vocês. Se ele aparecesse já adulto e aparecesse na humanidade, o pessoal ia falar, você vem da onde? Você é filho de quem? Então ninguém ia dar crédito, ia chamar ele de fantasma, porque ele iria aparecer sem história, sem família, sem ser conhecido por ninguém. Então Jesus primeiro teve uma história, para depois ele se mostrar Deus. Primeiro ele se mostrou homem, para depois ele se mostrar Deus. Então, ele sentiu nossas dores, incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, ele experimentou a profunda tristeza, dor, medo. E a nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. A única coisa que ele tinha corpo, alma e espírito, a única coisa que ele não tinha, diferente de nós, é pecado. Só isso. Ele não tinha pecado. Não pecou em momento algum. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Então, como eu falei para vocês, Deus sempre ele traça seus planos e por mais voltas que essa estrada dê, essa rota sempre vai chegar na vontade, no centro da vontade de Deus. Então, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção por filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Então, o que acontece? Veio para o que era seus, João 1, capítulo 1, versículo 1. Veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos aqueles, o quanto receberam, deram-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Então, em João 1, você vai notar isso, que ele veio para nos adotar, porque nós não éramos mais filhos. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então ele veio nos resgatar e nos dar o dom de se tornarmos filhos de Deus. Presta atenção. Olha o que vem a seguir. A plenitude dos tempos. Por que isso? Ele nasceu em Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Ele ia espalhar o evangelho da salvação. Ele
nasceu na época em que a Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz da razão. Nesse momento, os gregos estavam estudando, já querendo conhecer quem era Deus. Eles deixaram de ser de colocar o homem no centro do universo e colocar Deus no centro do universo, no centro da vida. E Roma, nessa época, era autoridade sobre Israel. E o governo romano era um governo de qualidade, um governo que tinha excelentes trabalhos, como estradas boas, né, para Jesus andar. Então tudo isso foi pensado pelo nosso Pai. Israel estava começando a espalhar as sinagogas por todas as nações. Eles já viviam debaixo das leis de Moisés. Jesus chegou numa época em que a Grécia, com a sua filosofia, com seu idioma grego, já se falava em estudar as coisas pela luz da razão, né? E Roma, na época, dominava Israel, mas tinha um governo de qualidade. Roma tinha o seu rei, Herodes, mas também tinha o seu governador, Pôncio Pilatos, que estava ali em Israel para executar as ordens do rei. E naquele momento, Deus preparou tudo para que Jesus tivesse terreno para operar, para trabalhar. Tudo isso o seu pai já havia pensado. 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Então Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia, né? E pertencia a Nazaré. Logo, por isso o nome Nazareno. Ele era de Nazaré. Nasceu em Belém da Judéia, mas era de Nazaré. Ok? Jesus, o homem perfeito. Que perfeição era essa de Jesus? Preste atenção. A humanidade de Jesus, Cristo, não era aparente, ou seja, era tão real quanto a nossa. Veja, Jesus teve fome, comeu, bebeu água, né? Jesus se cansou, ele parava para descansar com seus apóstolos, das caminhadas que fazia. Jesus, ele teve medo lá no Getsemane, quando ele estava orando, o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Medo do que ia acontecer. Ele sabia tudo o que iria acontecer na cruz. Então, todos esses atributos provam a humanidade de Jesus. Sim, Jesus chorou também no enterro de Lázaro. Quando Lázaro, na ressurreição de Lázaro, aliás, quando ele chega e vê suas irmãs chorando, e ele vai ao sepulcro, a Bíblia diz que ele chorou, pois ele amava muito a Lázaro. Ou seja, era um amigo chegado, íntimo. Sempre que Jesus vinha a Betânia, Jesus ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles não deixavam Jesus ir para outro lugar. Sempre era ali a pousada. E Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou lá no Éden, quando pecou. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. O primeiro Adão não aguentou a primeira tentação e caiu. O último Adão sofreu a mesma tentação
Foi tentado, aliás, por 3 oportunidades no deserto. E no Calvário, foi motivado a desistir pelo ladrão que estava ao lado. Disse, olha, se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te e nós. Então, Jesus a todo momento foi vencedor. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Então, lá no deserto, irmãos, a tentação que Jesus passou, ele venceu como homem, não como Deus. Olha que Satanás não veio no 20º dia, no 30º dia, não. No 40º dia que Satanás veio e ofereceu mundos e fundos para Jesus. Disse, olha, você está com fome, rapaz, você tem poder, transforma essas pedras em pães. Ele disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Levou ele para o pináculo do templo e disse, olha, se você pular daqui, está escrito lá em Salmos, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que teu pé não tropece nem em pedra. Mas ele disse, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí levou ele ao pináculo do templo e disse, está vendo aí? Toda essa cidade, esses reinos aí, tudo da terra, eu te dou tudinho se você me adorar. E ele disse, olha, somente ao meu Pai, somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então está explicado, né? Ele é um Adão perfeito, um homem perfeito. O primeiro Adão falhou, né? Pecou, caiu, desobedeceu. O último Adão não. Foi fiel, foi obediente até a morte de cruz. E venceu, e Deus deu a ele um nome que é sobre todo o nome. Oh, glória! A perfeição espiritual e moral de Jesus. Olha, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Hebreus 7:26. Jesus era tudo isso, irmãos, sacerdote, santo, inocente, imaculado, ou seja, não há mancha, não há ruga, imaculado, não há mágoa, não há nada errado nele, separado dos pecadores, ou seja, ele nunca pecou, feito mais sublime que o céu, ou seja, Jesus é mais lindo, é mais perfeito do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Olhe que em nenhum momento Jesus agiu de forma equivocada. Quando ele ficou bravo e pegou uma corda, uma serragem e começou a derrubar lá no templo, né, as barracas, aquilo ali tem uma explicação. Ele não estava fazendo aquilo por ignorância. Ele disse bem claro, esta casa é casa de oração e vocês estão transformando ela em mercado, em covil de ladrões. Porque ali se faziam negócios e ali, onde há rolo, onde há negócio, há mentira, há engano, há trapaça. E o Senhor Jesus, ele não aceitou isso de maneira alguma dentro do templo do Senhor. Foi por isso. Quando ele disse para Pedro, olha, para trás de mim, Satanás, você está sendo usado pelo diabo. Quando Pedro disse, olha, Senhor, não vai para Jerusalém não, porque eles vão te matar. Sim, mas ele sabia disso. E ele veio à terra para morrer por nós. Então ele viu que Satanás estava usando a boca de Pedro. Então ele repreendeu. Então ele foi sincero com Pedro. Por mais que ele amava Pedro. Mas ele foi sincero com Pedro. Conclusão. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito. Então Jesus é o nosso modelo, irmãos, a ser seguido. Jesus é o nosso modelo de homem, nosso modelo de santidade, nosso modelo de sacerdote, nosso modelo de pastor, nosso modelo de filho, nosso modelo de Deus, nosso advogado. Então o advogado, você não pode mentir para o advogado, você tem que contar todos os seus problemas, tudo o que você fez, se confessar para o seu advogado, porque só assim ele vai poder te livrar, né? No dia do julgamento ele vai ser nosso advogado. E ele é um Deus que pode nos defender, porque ele passou pelo que nós passamos. Ele só não pecou, mas ele viveu na pele tudo que nós sofremos hoje, injustiças, injúria,
calúnia, difamação, né? Foi ferido, machucado, apanhou, bateram nele, zombaram dele, né? Mataram ele. Ou seja, todas as coisas que nós passamos, todas as injustiças do mundo caíram sobre Jesus. Do mesmo jeito que às vezes nós passamos e somos injustiçados. Ele é o nosso consumador, ou seja, ele fechou a porta da lei e nos abriu outra, a porta da graça. Pela porta da lei, se você vacilasse em cumprisse 9 mandamentos e vacilasse em um, você era condenado por todos. Mas agora, a graça, nós somos salvos não porque somos bonzinhos e merecemos alguma coisa, mas porque Deus é bom, porque Jesus pagou o preço. Levou a cruz que era minha, que era sua. Ele diz ainda que para vir a Ele, todos os que estiver cansado, oprimido, sobrecarregado, e Ele vai aliviar. Ele vai trocar, Ele nos convida, irmãos, a trocar o fardo. Às vezes nós estamos aí sofrendo porque não queremos dividir ou trocar o nosso fardo pelo fardo de Jesus. O fardo de Jesus é leve, é suave. Então muitas pessoas não conhecem e ficam carregando fardos pesadíssimos aí, mas não querem trocar pelo fardo de Jesus. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Nossa aula foi muito interessante e eu peço a vocês aí que continuem assistindo as nossas aulas. Se inscrevam, compartilhem, dá um likezinho lá, clica no sininho para receber meus vídeos. E nós vamos terminar com o versículo João 8,32 que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só conhecendo a verdade que você vai ser realmente, fielmente liberto. Ok? Até a próxima aula. Se Deus